A gente vai fazer a hora e a vez da onça beber água em paz. A gente está fazendo uma metáfora ou é concreto? É bem concreto, na verdade, Thaís Bilenque. Como você sabe, eu fui nas férias, eu fui para o Pantanal e fiquei muito interessado em saber o que tinha acontecido lá em 2024, quando houve aquele fogaréu, né? Foi o maior incêndio registrado em décadas no Pantanal, queimou milhões de hectares e vitimou muitas árvores e muitos animais. Quando você vai lá e começa a passear e você vê tudo verde, né? Eu fui em dezembro, janeiro, você pensa, bom, então já se recuperou, né? Porque está tudo verde, você não vê muitos sinais da queimada que tinha acontecido um ano e meio antes, mas tem alguns traços que você desconfia. Eu perguntei lá uma árvore que é muito dominante no cenário, que chama-se lixeira, e não tem nada a ver com o que um paulistano pode pensar, tem a ver com o fato de que a folha dela é muito áspera e é usada como lixa, e o tronco das lixeiras estava todos pretos. Eu perguntei, é assim mesmo, né? Os troncos são pretos? Não, isso é porque ela queimou durante aquela queimada, e ficou assim, ela resistiu, sobreviveu, mas o tronco continua preto. Eu falei, bom, houve outras consequências? Sim, houve. O Pantanal é um bioma que está acostumado ao fogo. Você tem queimadas periódicas, mas não do tamanho que foi a de 2024. E, em geral, acontece no período da chuva, porque é raio, provocada por raio, e aí aquilo cai numa árvore, começa um fogo, queima uma determinada área, vem a chuva, apaga e você não tem grandes transtornos, e meio que há uma resiliência do bioma às queimadas naturais. Mas com as mudanças climáticas, os períodos de estiagem, né, de seca, aumentaram muito. Em 2024 você teve aquela tragédia, né, que foi aquela queimada. E aí há sim espécies que são afetadas, que quebram a resiliência do bioma. Então, há muitas árvores grandes que não resistiram ao fogo, que morreram. Você não vê porque elas já não estão mais lá, né? Você vê uma ou outra caída, tal, mas é pela ausência que você nota, quer dizer, não é visual, os olhos enganam. E algumas espécies animais, embora eu tenha avistado muitos animais, algumas, segundo os relatos dos guias, não se vê mais, como por exemplo o tamanduá-mirim, que é a versão, você tem o tamanduá-bandeira, que é o mais famoso, porque tem uma cauda enorme, muito grande e tal, chama muita atenção, mas você tem o mirim, que é, como o próprio nome diz, né, mirim em tupi é pequeno, que ficou muito difícil de avistar depois dessa queimada. E aí eu quis então entender um pouco melhor os efeitos disso sobre a fauna lá, e como a gente tinha avistado várias onças ao longo de vários dias, eu fui conversar com o pessoal do On Safari, que é uma organização não governamental voltada à preservação das onças pintadas, que já tem quase 15 anos, 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano, e que opera só com isso, para entender, né, o que eles fazem muita pesquisa, tem o lado mais conhecido, o lado do turismo ambiental, mas é uma instituição que produz muito conhecimento, porque ela monitora muitas onças em diferentes biomas. Ela começou no Pantanal, mas tem atuação na Amazônia, tem atuação no Cerrado, tem atuação na Mata Atlântica. E aí quis entender melhor o que tinha acontecido com as onças. Primeiro, teve uma tragédia, porque uma onça que era monitorada por eles há muitos anos, a Gaia, morreu durante essa queimada. Eles encontraram o corpo dela carbonizado numa área de mata que nunca tinha pegado fogo, e ela foi se refugiar lá porque sabia que era um lugar seguro, mas o fogo era tão grande, tão forte, que queimou essa área inclusive. Conversei com o Ricardo Arraes e ele me contou que, além dessa tragédia com a Gaia, houve 2 outras onças que eles precisaram resgatar porque sofreram as consequências da queimada. Eu vou contar a história de uma delas, porque a gente, em geral, conta a história da tragédia, mas não conta os últimos capítulos, né? O que aconteceu depois.
Então eu vou contar a história da Itapira. A Itapira, ela já é uma onça especial porque ela é filha de uma outra onça que foi reintroduzida com sucesso na natureza pelo mesmo projeto, o que é um fato raro, se não inédito, você conseguir reintroduzir onças na natureza. E eles acompanhavam já a Itapira desde que ela nasceu, portanto. E ela foi encontrada logo um dia depois que o fogo tinha... Vou dizer que o fogo foi apagado, porque o fogo se apagou sozinho, né? Ele queimou tudo e se extinguiu, apesar do enorme esforço das brigadas e das populações locais aí para contê-lo, né? Mas foi muito difícil conter. E ela foi encontrada numa circunstância muito típica e que não parece, para nós, flores do asfalto, não parece comum, mas para quem mora no Pantanal ela foi encontrada dentro de uma manilha. Manilha é aquele cano enorme, grande, que fica em geral em regiões que alagam, portanto o Pantanal tem muitas manilhas, para passagem de água, principalmente água da chuva em períodos chuvosos. E os animais se abrigam ali, normalmente durante o tempo de calor, porque é mais fresco, até 7 graus mais fresco dentro da manilha, e quando tem incêndio, porque está debaixo da terra, não é uma situação de total segurança, mas é mais seguro do que em outros lugares. E ela foi encontrada ali e eles começaram a observá-la e viram que ela estava muito apática, que não estava se mexendo, que não estava saindo para beber água. E com uma lente de maior capacidade de zoom, conseguiram perceber que ela estava com as patas queimadas. E daí eles decidiram fazer uma intervenção, que só é feito em último caso, sedaram a Itapira com um dardo que é lançado por uma arma de pressão, de ar comprimido, como aquela que a gente vê nos filmes, né? E aí eles têm 1 hora para cuidar dela nesse período. E constataram que ela tinha queimaduras de 2º grau nas 4 patas. A gente tem imagens da Itapira sendo atendida. Com esse tipo de ferimento, você não pode devolver o animal para a natureza porque ela não vai conseguir, vai ficar vulnerável, pode ser predada, pode ir por outra onça, não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir caçar, enfim. Então ela recebeu os primeiros socorros ali mesmo na estação do On Safari e foi mandada para uma cidade perto de Brasília, no interior de Goiás, que tem um hospital especializado em atender animais que são resgatados e tem uma especialidade em tratar felinos, inclusive onças. E foi uma viagem de 17 horas entre Miranda, no Pantanal, e essa cidade. Ela foi eu vi as imagens, numa jaula dentro da caçamba de uma caminhonete, com ar-condicionado, enfim, tentaram deixá-la o mais confortável possível, com câmera dentro para ver se ela estava estressada ou não. Então, chegou lá, ficou 2 meses sob tratamento, e esse tratamento envolve você limpar a ferida, passar pomada cicatrizante, depois fazer um curativo, além de todos os medicamentos de suporte, né, para evitar inflamação, infecção, etc. Durante quase 60 dias e finalmente conseguiu uma recuperação plena e voltou. Depois de 60 dias, fez a mesma viagem de volta lá para Miranda e foi reintroduzida exatamente no mesmo lugar onde ela foi capturada, dentro da mesma manilha, para ela não perder a sua referência geográfica. E a gente tem o vídeo do momento em que abrem a jaula e ela entra na manilha de volta, e depois tem a foto dela dentro da manilha, já com o colar de GPS no pescoço. A história tem um final feliz porque, além dela ter sido reintroduzida, eles fizeram um acompanhamento pelo colar de GPS, depois por avistamentos, por câmeras fotográficas que são colocadas como armadilhas fotográficas, né, no meio da mata ou no meio dos campos. Conseguiram rastreá-la e, desde então, ela já teve 2 ninhadas de oncinhas. Uau!
E aí o Ricardo Reis me falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas que é óbvia para quem pensa, não é o meu caso, que é o seguinte: quando morre uma onça fêmea, como a Gaia, não é uma onça que você perde 30 onças. Por quê? Porque cada onça vai provavelmente ter 2 crias por ano. E ela tem um período fértil de 15 anos. Então, se você perde uma fêmea, você está perdendo ela e todas as 30 crias que ela vai ter ao longo da sua vida fértil e todas as crias dessas 30 crias, entendeu? Então, é um impacto que não é, perdeu uma onça, não. Você perdeu uma onça e toda a árvore genealógica que veio depois. A outra onça que foi também capturada com os mesmos tipos de ferimento também teve um final feliz. Essa daí foi tratada no hospital do Ibama em Campo Grande, no próprio Mato Grosso do Sul. E também tem a história de 2 antas que passaram pelo mesmo problema, também tiveram as patas queimadas, tiveram uma recuperação aí com queimaduras de até 3º grau, porque a anta tem 3, como se fossem pequenos cascos, ou quase que unhas grandes, né? E essas queimaram, então precisou tirar, o período de recuperação foi maior, e era um filhote, o Valente, que precisou de mais cuidados, porque ele precisou ser quase que treinado para ser, que ele estava sem a mãe. Então, o pessoal do projeto Tapiraí, que é outro projeto que cuida especificamente de antas, precisou praticamente ensiná-lo a se virar na mata e conseguiu ser reintroduzido com sucesso também. Então, são 4 casos que podiam ter terminado em tragédia e terminaram de uma maneira positiva. E, enfim, o que eu acho que fica para mim disso daí é que, embora seja a intervenção humana que provoca a mudança climática e que, às vezes, até provoca a queimada, né, que vai resultar nessa tragédia, esse incêndio que pegou essa área específica de Miranda, lá no Pantanal, pulou 2 rios, pulou o Rio Negro. Isso é inacreditável. Você imagina um rio do tamanho do Rio Tietê, você tem fogo num lado da margem, e o fogo é tão grande que ele consegue pular o rio para o outro lado da margem e continuar, né? É muito impressionante. E esse incêndio pulou 2 rios, pulou o Rio Negro e o Rio Aquidauana, e queimou milhões de hectares. E foi provocado, segundo se apurou depois, por um caminhão que atolou num areal e começou a fazer muita força para sair, pegou fogo, e esse fogo do caminhão destruiu milhões tinha um vento muito forte, estava tudo muito seco, a temperatura estava alta, o vento estava forte, a umidade estava baixa. São os 3 fatores fatais que provocaram esse desastre. Mas, enfim, mesmo quando o homem é responsável, né, quando o ser humano é responsável pela tragédia, ainda há alguns seres humanos que ajudam a minorar os efeitos da tragédia. E, sem querer ser poliana, acho que vale a pena contar a história deles, né? Através da história dos animais, porque pelo menos assim a gente não corta os pulsos quando termina o programa. Trabalho muito isso mesmo, né? De resgate e preservação desses animais que fazem o ecossistema do Pantanal ser tão rico e visitado no mundo inteiro. Exatamente. Não tem lugar no mundo que você tenha a concentração de onças que você tem lá. Só nessa região de Miranda, aí da Fazenda Caimã, eles estimam que tenha 60 onças, pelo menos, que frequentam a área. Algumas são as fêmeas são territoriais, né? Elas ficam fixas em determinadas áreas, e os machos vão dominando determinadas áreas bem maiores, mas
acoplando com várias fêmeas e depois troca, né? Porque é importante para você ter uma mudança aí do banco genético e tal. E é muito impressionante, Thaís, porque eu fiquei lá 5 dias e eu encontrei onça umas 10 vezes, 2 vezes por dia. De fato, elas estão lá. E não é a mesma onça, não, aquela que só tem o colarzinho. Eu pensei, só vou ver onça com colar, né? Porque eles acham pelo GPS. Não, a gente viu uma onça de colar, as outras todas não tinham colar. Vi, inclusive, onça transando, Thaís Bilenque. Pois é, cenas explícitas de animais. Exatamente. Muito legal. Quem sabe um dia, né? A gente vai... Recomendo.